paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e coisa, que explica as coisas do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, ministrar 22 livros e capítulos com orações. E ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor. E de se buscar uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Não dá total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios dos livros de Atos 1, 16 a 26, Levíticos 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério do Senhor Deus de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Arthur Lima, Romildo, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma mais eficiente. Não esqueçam de curtir, isso é muito importante para nos ajudar a propagar a palavra do Senhor mais e mais, para a gente alcançar muito mais almas. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente.
Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulo e amigos do Senhor Jesus do Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam aí de deixar o joinha de vocês aí. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio de todos dos dois primeiros livros de hoje, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Só um momento. Glórias ao Senhor Deus. Obrigada, vê se ficou melhor. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo de verdade. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através da Tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Ariate. Acho que é Ariate, né? Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aos dois primeiros livros de hoje. Não esqueçam de curtir. Glórias ao Senhor Deus. O primeiro livro de hoje é o livro de Jó, que contém 42 capítulos, e o segundo livro é o livro de Oséias. Vamos ao capítulo do livro de Jó.
capítulo 1. Jó capítulo 1 é o primeiro livro de hoje, que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Jó capítulo 1 contém 22 versículos. A primeira prova de Jó. Certo dia os filhos do Senhor Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo de Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme ao Senhor Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó, Senhor Deus, sem motivo? Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Oséias capítulo 7, que contém 16 versículos. O coração deles é como um forno enquanto estão à espreita. A sua ira dorme toda noite, pela manhã arde como chama de fogo. Eles estão todos quentes como um forno, consome os seus juízes, todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há quem me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força. Ele não sabe. Seus cabelos ficam brancos, mas ele não percebe. A soberba de Israel testifica contra ele. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal. Com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser
humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos rebanhos. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Seja muito bem-vinda, Ana Maria, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. 2 Timóteo, capítulo... 2 Timóteo... capítulo 4... Timóteo, capítulo 4, para o rebanho santo número 3, 67, 4 e 68. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença onde você estiver. Paulo prevê a sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Isaías com 66 capítulos.
44, Isaías capítulo 44, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Que contém 28 versículos. Israel, o escolhido do Senhor. Agora, porém, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles brotarão entre a erva como salgueiros, junto à corrente das águas. Um te dirá, eu sou do Senhor, outro te chamar pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos. A futura Jerusalém, ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, e seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário, fazem a violência à lei. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 19. Juízes, capítulo 19, contém 30 versículos. Disse mais o seu moço, o levita de Efraim, disse mais a seu moço, bem, cheguemos a Gibeá ou a Ramá, e passemos a noite num destes lugares. Então prosseguiram na caminhada, e o sol se pôs, estando eles próximo de Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram-se na praça da cidade, mas não houve quem os convidasse para passar a noite em sua casa. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio do seu trabalho no campo. Glórias ao Senhor Deus. (15, 55, 16 e 56). 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 44. Que contém 31 versículos. Depois de ser ele purificado, esperará 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, disse o Senhor Deus. Eles terão uma herança
Eu serei a sua herança, não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Eles comerão toda coisa sagrada. Em Israel será deles. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, capítulo 1 contém 27 versículos. Tiago, servo do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Provas e tentações, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduro e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao Senhor Deus, que a todos dá liberalmente, não censura a quem será dada. 23, 47, 24 e 48. João com 21 capítulos. Capítulo 20, João, capítulo 20. João, capítulo 20, que contém 31 versículos. O Senhor Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé é chamado Dídimo. Um dos 12 não estava com eles quando apareceu o Senhor Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro da casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, o Senhor Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda as tuas mãos e coloque no meu lado. Não seja incrédulo, mas santo. Glórias ao Senhor Deus. 1,69, 2 e 70. 1,69, 2 e 70. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 1,69, 2 e 70. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 2 contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos. Como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho do Senhor Deus em meio a grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o Evangelho nos fosse confiado,
Assim falamos não como para agradar os homens, mas ao Senhor Deus que prova o nosso coração. Glórias ao Senhor Deus. Evangelho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Eu irei apresentar agora, antes de dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Vamos dar continuidade ao sorteio, vamos ao livro. E o livro é o livro de Miqueias. Vamos ao Miqueias com 7 capítulos.
ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 65, 6 e 66. 65, 6 e 66. O capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença onde você estiver. Miqueias capítulo 4, que contém 13 versículos. O monte do Senhor. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, roubamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40, 2 Reis com 25 capítulo, vamos ao capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Vamos ao capítulo 3. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade, fale com você através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha seu número de 1 a 70. 2 Reis, capítulo 3, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. O capítulo 3 contém 27 versículos. A revolta de Moabe. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas não como seu pai, nem como sua mãe, derrubou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e deles não se afastou. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava imposto ao rei de Israel de 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Capítulo 2. Salmos, capítulo 2, para o rebanho santo de número 17, para o número 7, 63, 8 e 64.
Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, que contém 12 versículos. Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri. O Senhor zomba deles, então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. 2 João com um capítulo. Segundo João, com um capítulo que contém amém, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Arildo, seja muito bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, livro de 2 João, que contém 13 versículos. O presbítero, Senhor, eleita seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus. Nove, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama. A casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e o consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú. O Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e Samaria. E Benjamim possuirá Gileade, os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã, possuirão até Serepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarate possuirão as cidades do Neguebe. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. 35 e 36, 35 e 36. 1 Timóteo com 6 capítulos. Timóteo
vamos ao capítulo. Capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. Contém 15 versículos. Os deveres das mulheres santas. Quero que no mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstias e sobriedade, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 29, 41, 30 e 42. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 5, Daniel, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Capítulo 5 contém 31 versículos. A escrita na parede: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dairo, o medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Capítulo... O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Que contém 70 versículos. A lista dos que voltaram. São estes os filhos da província que subiram o cativeiro entre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispá, Bigvai, Reum e Baná. A lista dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia Arco, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Acerca dos que seguem ao Senhor Jesus. Capítulo 9 contém 62 versículos. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu ninho,
Mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a ouro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu o Senhor Jesus, deixa para os mortos ou enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino do Senhor Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me do que estão em minha casa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 4 para os 2 últimos livros de hoje. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria e de depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sair retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. 1 Reis e Provérbios. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da 1 Reis. Capítulo 1, 1 Reis, capítulo 1, penúltimo livro de hoje, que contém 53 versículos. Salomão é ungido rei. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber ao teu servo quem assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi, chamai-me Batseba, e ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então jurou o rei, tão certo como vive o Senhor, que reuniu minha alma de toda angústia, que remiu a minha alma de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo cumprirei hoje. Glórias ao Senhor Deus. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios, capítulo 14. Que contém 35 versículos. A mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios o preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 4, Jó capítulo 1, você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Jó capítulo 1. Você que mentalizou o 11, Osés capítulo 7, você que mentalizou o 10, 2 Timóteo capítulo 4, você que mentalizou o 9, Isaías capítulo 44, você que mentalizou o 20, Sofonias capítulo 3, você que mentalizou o 7, Juízes capítulo 19, você que mentalizou o 22, Ezequiel capítulo 44, você que mentalizou o 19, Tiago capítulo 1, você que mentalizou o 14, João capítulo 20, você que mentalizou o 16, 1 Tessalonicenses capítulo 2, você que mentalizou o 3, Miqueias capítulo 4, você que mentalizou o 21, 2 Reis capítulo 3, você que mentalizou o 17, Salmos capítulo 2, você que mentalizou o 2, 2 João capítulo 3, você que mentalizou o 1, Obadias, você que mentalizou o 15, 1 Timóteo capítulo 2, você que mentalizou o 8, Daniel capítulo 5, você que mentalizou o 12, Esdras capítulo 2, você que mentalizou o 13, Filemon, você que mentalizou o 5, Lucas capítulo 9, você que mentalizou o 6, 1 Reis capítulo 1,
Você que mentalizou o 18, Provérbios capítulo 14. E eu vou mostrar mais uma mensagem para todos vocês, uma denúncia que os canais e as igrejas virtuais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João capítulo 3, versículos 3 a 9. João capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9,
versículos 39 a 41, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 4, Jó 1, 11, Oséias 7, o 10, 2 Timóteo 4, 9, Isaías 44, 20, Sofonias 3, o 7, Juízes 19, o 22, Ezequiel 44, 19, Tiago 1, o 14, João 20, o 16, 1 Tessalonicenses 2, o 3, Miqueias 4, 21, 2 Reis 3, o 17, Salmos 2, o 2, 2 João 1, Obadias, o 15, 1 Timóteo 2, o 8, Daniel 5, o 12, Esdras 2, o 13, Filemão, o 5, Lucas 9, o 6, 1 Reis 1, o 18, Provérbios 14. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Salvador e Senhor, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Angola, Dinamarca, do Canadá, da Índia, da Inglaterra, da França, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.